Itsuki é um perdedor inútil que fica com a conta bancária zerada depois que seus pais fogem com todas as suas economias. No entanto, tudo muda quando uma família rica o contrata para ser o cuidador da filha deles, mas ele acaba conquistando ela em vez disso. Mas antes disso, Itsuki está se adaptando à pobreza como uma Horaga e precisa fazer trabalhos de construção cansativos para pagar a própria mensalidade do ensino médio porque seus pais são apostadores inúteis. Depois do trabalho, um dia, Itsuki volta para casa e leva o maior choque da vida ao ver que seus pais irresponsáveis fugiram com todas as suas economias. Sem nada além de 2 moedas no bolso, Itsuki anda pela rua se perguntando como vai sobreviver nos próximos dias. Quando 2 caras mal encarados passam por ele, Itsuki percebe que eles são da Keio Academy, uma das 3 melhores escolas do Japão, mas ele os ignora porque acha que eles estão muito acima do seu nível e sente que não tem a menor chance de estudar lá. No entanto, ele encontra um cartão de identidade estudantil no chão, pertencente a uma das garotas chamada Hinako, então ele chama a atenção dela para devolver o cartão. Mas quando ela se vira, ele fica completamente surpreso com a beleza dela. De repente, alguns homens mascarados aparecem e amarram Hinako, mas Itsuki tenta bancar o Superman, então eles acabam sequestrando o idiota sem grana também. Logo eles chegam a um prédio abandonado, onde Itsuki implora aos bandidos para soltá-lo, já que ele não tem ninguém para pagar o resgate. Mas eles mandam ele calar a boca, e aí ele começa a se perguntar por que a vida dele de repente virou um filme de terror da Netflix. Enquanto vasculham os dados da Hinako, os sequestradores descobrem que ela é herdeira da prestigiada família Konohana, o que faz eles comemorarem por terem acertado na loteria. Itsuki fica impressionado que Hinako parece e age como uma princesa da Disney da vida real, mas ela diz que precisa fazer xixi e começa a ameaçar derramar seu suco verde em si mesma, então Itsuki avisa os sequestradores. Depois de terminar de se aliviar, Hinako anuncia para todo mundo que ela encheu o vaso, então eles gritam com ela por dar informações desnecessárias. Isso faz Itsuki perceber que ela não é a garota Barbie que ele pensava. Mas ela piora ainda mais as coisas ao importunar um dos bandidos para trazer chá e doces para ela. Então ele joga uma garrafa de água para ela e manda Itsuki ficar de olho na pirralha antes de sair irritado. Nesse momento, Itsuki começa a questionar suas escolhas de vida, mas a princesa voada acaba derramando toda a água em si mesma enquanto tenta beber. Então Itsuki pega a garrafa dela e chama a princesa para sair da poça ao lado dela. No entanto, a princesa cabeça de vento acaba caindo de cara no chão, mas sua atrapalhada faz Itsuki rir, então ele verifica o machucado na cabeça dela e diz para ela evitar tocar para não pegar bactéria. Quando Hinako pergunta por que os sequestradores o levaram, ele explica que ela deixou cair sua carteira de identidade e a devolve para ela. No entanto, ela diz que logo chegará ajuda e pede permissão para tirar um cochilo no colo dele. Itsuki fica completamente confuso porque nenhuma garota jamais pediu para descansar no colo dele antes, mas sua atenção diminui ao perceber o quão despreocupada Hinako parece, então ele diz para ela ficar à vontade. Enquanto descansa no colo dele, Hinako pede para Itsuki cantar uma canção de niná, mas ele diz que não conhece nenhuma, então ela pede uma história engraçada em vez disso, deixando-o irritado com o quanto ela é exigente. Minutos depois, Itsuki fica chocado ao ver que Hinako está dormindo tranquilamente apesar da situação deles, mas se sente grato a ela por tê-lo ajudado a se acalmar, então ele limpa a baba do rosto dela fazendo com que ela acorde. No entanto, um bandido ameaça furiosamente os pais de Hinako dizendo que vai usá-la como saco de pancada se eles não obedecerem, então Itsuki promete ser o escudo dela. Hinako admite que gosta de estar perto de Itsuki porque ele é muito tranquilo, diferente dos inúmeros cuidadores que ela já teve, o que permite que ela também fique calma. Depois de trocarem apresentações, Hinako tenta beliscar a bochecha dele, mas de repente, uma lata de gás lacrimogênea é lançada pela janela e uma equipe de resgate entra marchando para derrubar os sequestradores. No entanto, eles acabam prendendo Itsuki também. Mas Hinako explica para sua empregada, Shizune, que Itsuki não é um sequestrador, então ela ordena que os homens o soltem. Enquanto se preparam para voltar para casa, Hinako diz a Shizune que quer o Itsuki, então ela promete providenciar tudo, mas Itsuki fica completamente confuso. Durante o trajeto de volta, Shizune faz uma checagem de antecedentes do Itsuki e lê toda a situação lamentável dele, incluindo o fato de que ele está devendo mensalidade e aluguel, e isso faz ele perceber o quão enrascado tá. No entanto, Shizune oferece a ele uma saída do fundo do poço, pedindo que ele se torne o cuidador da Hinako, mas ameaça cortar o dingaling dele se ele tentar qualquer coisa estranha com ela.
Logo eles chegam à mansão da família Konohana e Itsuki fica chocado com o tamanho do lugar, já que faz a casa dele parecer uma casinha de cachorro. Assim que entram, Shizune leva Itsuki até um cômodo onde ele conhece o pai da Hinako, Kagen. Vendo que Hinako se sente à vontade perto de Itsuki, Kagen conclui que sua filha encontrou o cuidador que estava procurando. Mas Itsuki não faz ideia do que é um cuidador, então pede para Shizune mostrar para ele. Usando uma tela de televisão, eles mostram para Itsuki como Hinako se comporta perfeitamente com as pessoas na escola, mas também age de forma preguiçosa e boba, igual Patrick Estrela, quando não tem ninguém por perto. E sua última cuidadora ficou tão estressada com isso que acabou indo parar no hospital. Depois que o vídeo termina, Kagen explica que a função do cuidador da Hinako é apoiá-la nos bastidores e garantir que seu lado preguiçoso não seja exposto ao mundo, para que ela encontre o melhor marido possível e salve a reputação da família. Ouvindo isso, Itsuki concorda em ser o cuidador dela por 20.000 ienes por dia, mas Kagen diz para ele começar no dia seguinte porque Hinako se perderia dentro da própria casa sem um cuidador. Após a reunião, Shizune leva Itsuki até seu quarto, onde informa que ele irá frequentar a Keio Academy junto com Hinako para cumprir suas funções e lhe entrega a identidade falsa que criaram para ele. Shizune percebe que Itsuki está nervoso, então o tranquiliza dizendo que estará lá para orientá-lo em suas tarefas de cuidador. No entanto, ela lhe entrega dezenas de livros pesados para estudar e informa que ele passará horas todos os dias aprendendo habilidades de cuidador, incluindo autodefesa. Itsuki garante a ela que é mais forte que o Saitama por causa de todo o trabalho físico que já fez, então ela o desafia para um duelo depois dos estudos, mas ele está confiante de que vai vencê-la. No entanto, Shizune dá uma surra no idiota em todas as rodadas, então ele pede desculpas por tê-la subestimado. Depois disso, Itsuki decide dormir um pouco, mas vê Hinako em sua cama, então procura no manual do cuidador uma solução para o problema. Para agilizar as coisas, ele tenta pedir respostas ao chat GPT, mas Hinako aparece atrás dele e confisca seu celular, então ele implora para que ela devolva. No entanto, Hinako diz que não vai devolver se ele continuar falando com ela de forma formal, então ele volta a usar palavras brincalhonas com ela, deixando-a tão feliz que ela adormece com um sorriso no rosto. Durante o trajeto para a escola no dia seguinte, a princesa Cabeça de Vento reclama que quer voltar para casa, então Shizune promete levá-la de volta se ela disser a mesma coisa em 8 horas. Shizune então lembra Itsuki de que é seu primeiro dia de trabalho e o alerta para não deixar ninguém descobrir que ele é o cuidador da Hinako ou que mora com ela. No entanto, Hinako ainda se incomoda com o jeito formal de Itsuki falar, então ela pede para Shizune fazer com que ele fale normalmente, e Shizune concorda em deixá-lo ser mais amigável com ela quando estiverem a sós. Hinako então pede para Itsuki abraçá-la, e isso faz com que ele surte, então Shizune explica para Hinako que moças não devem agir como desesperadas. No entanto, Hinako diz para Shizune que Itsuki tem um cheiro bom, então ela pede para dar uma cheirada no pacote dele depois da aula. Depois que eles saem do carro, Shizune entrega uma bolsa cheia para Itsuki e pede para ele usá-la caso Hinako comece a agir de forma muito problemática. Enquanto eles vão juntos para a escola, Hinako reclama que quer voltar para casa, então Itsuki lembra ela de que está saindo do personagem na escola, mas ela aponta que ninguém está olhando para eles ainda, fazendo com que ele perceba que ela tem um tipo de sentido aranha para detectar pessoas ao redor. Logo depois, Itsuki se apresenta para a turma, e o professor o manda sentar em seu lugar. Depois que eles se sentam, o professor começa a aula anunciando que eles estudariam a matemática por trás do infinito do Gojo, mas Itsuki fica chocado porque esse é um assunto normalmente tratado no terceiro ano. No final do primeiro período, Itsuki já está mentalmente exausto, mas fica feliz ao ver Hinako conversando alegremente com suas amigas. Nesse momento, 2 alunos simpáticos da turma se aproximam de Itsuki e se apresentam como Kazuya e Karen. Karen explica que a maioria dos alunos ali são plebeus ascendidos que se transferiram de outras escolas de alto nível por causa de questões familiares, e pergunta a Itsuki se ele também é um deles. Então Itsuki segue as instruções anteriores de Shizuko e mente dizendo que é. Kazuya explica que ele e Karen também são plebeus ascendidos e que começaram um grupo de apoio para alunos na mesma situação, então Itsuki concorda animado em se juntar a eles. No entanto, Kazuya pergunta friamente para ele explicar qual é a relação dele com Hinako, já que os viu indo juntos para a escola naquela manhã, mas Itsuki mente dizendo que seus pais se conhecem, então Kazuya ri aliviado.
Karen explica para Itsuki que Hinako é a maior celebridade da escola porque tem as melhores notas e é tão bonita quanto a Scarlett Johansson. Durante o almoço, Itsuki encontra Hinako no telhado, que é o lugar onde ela costuma se esconder, e ela pede para ele comer com ela. Quando Itsuki abre sua marmita, ele fica chocado ao ver que está cheia de comidas sofisticadas, mas Hinako reclama que isso a impede de comer as delícias vendidas na cantina. Hinako então pede para Itsuki dar comida na boca dela, o que o deixa todo sem jeito, mas mesmo assim ele faz, e ela elogia o esforço dele. Para retribuir, ela também o alimenta, e Itsuki fica surpreso ao perceber que o omelete tem um sabor melhor do que o leite natural da Angela White. Hinako então revela que todos os cuidadores anteriores não aguentaram nem um mês com ela antes de pedirem demissão, mas Itsuki não entende por que alguém largaria um emprego com tantos benefícios. Então ela lembra que o maior problema é ela mesma e pede para ele não desistir tão cedo. Depois de comer, Hinako adormece no colo de Itsuki e ele recebe uma ligação de Shizune, que pergunta como está sendo sua vida escolar até agora. Então ele conta que foi abordado por Karen e Katsuya. Ao ouvir isso, ela imediatamente corre para verificar os dados deles e informa Itsuki que Karen pertence a uma família que é dona de uma das maiores lojas de eletrônicos do país, enquanto a família de Katsuya é proprietária de uma conceituada empresa de mudanças. Isso faz Itsuki perceber que ambos são traidores. Durante a aula de inglês, Hinako manda muito bem numa tarefa dada pela professora, então suas amigas a seguem depois da aula para admirar ela, enquanto Itsuki observa de longe. Shizune de repente liga para ele e informa que descobriu, através do sistema de rastreamento deles, que Hinako perdeu a carteira. Ele pergunta a ela onde está a carteira, mas Shizune diz que está em algum lugar no lado oeste do prédio, então ele percebe que está no banheiro feminino. Enquanto ele pensa em como recuperar a carteira, é abordado por uma loira ousada chamada Mirei, que se apresenta como herdeira do grupo Tenoroji, mas Itsuki suspira sem dar muita bola, então ela o repreende por não adorá-la. Itsuki admite humildemente que não faz ideia do que é o grupo Tenroji, então ela explica que é um conglomerado de mineração que é comparável em tamanho ao grupo Konohana, mas a reação dele faz com que ela perceba que ele conhece o grupo Konohana, então ela começa a surtar de inveja da Hinako. Depois de se acalmar, ela pergunta ao Itsuki o que estava incomodando ele, então ele conta que uma amiga esqueceu a carteira no banheiro. Depois de entregar a carteira para ele, ela pergunta como ele sabia sobre a carteira perdida no banheiro, então ele explica que a dona pediu para ele encontrar e decide não mencionar o nome da Hinako para evitar mais problemas. No entanto, Mirei de repente vira uma palestrante motivacional do TikTok, ao lembrar ele de que estudar naquela escola faz dele um líder e afirma que servir os outros vai impedir a empresa de prosperar, então ele promete ser mais cuidadoso. Mirei então aconselha ele a corrigir a postura também, já que isso aumenta a confiança, e assim que ele faz isso, ela sai andando com estilo enquanto diz para procurá-la se precisar de mais ajuda. No entanto, todo o clima de autoridade dela vai por água abaixo quando Itsuki aponta que o cabelo dela é tingido, mas ele esconde o constrangimento e mente dizendo que é natural enquanto sai correndo. Depois da escola, Karen e Katsuya convidaram Itsuki para uma festa de boas-vindas, mas ele recusa porque foi pedido para voltar cedo para casa e oferece se juntar a eles em outra ocasião. Quando ele chega no quintal, vê Hinako jogando pedras no rio, então ele pede para ela ir para casa com ele, mas ela recusa. Então ele tenta pegá-la no colo. No entanto, Hinako teimosamente rola no chão para impedi-lo. Então Itsuki saca a arma secreta que Shizune lhe deu, que acaba sendo um pacote de batatas fritas, e usa isso para atraí-la a segui-lo até. Depois disso, Itsuki passa os dias seguintes fazendo treinamento de cuidador com Shizune. Após uma aula de autodefesa um dia, Itsuki pergunta a Shizune por que os cuidadores anteriores de Hinako foram embora cedo. Então ela explica que todos foram escolhidos pelo Kagun e não conseguiram criar um vínculo com a Hinako por serem muito rígidos. A caminho do seu quarto, Itsuki encontra a Hinako, que o leva até o banheiro do quarto dela e pede para ele tomar banho com ela. Enquanto estão juntos na piscina, Itsuki pergunta para Hinako sobre seus amigos na escola, mas ela diz que não tem amigos porque o Itsuki é tudo o que ela precisa. Então ele agradece a ela. No entanto, ela de repente pede para ele lavar o cabelo dela, mas ele resiste até que ela informa que a Shizune normalmente faz isso. Enquanto lava o cabelo dela, Itsuki pergunta para Hinako por que ela o escolheu para ser seu cuidador, então ela explica que gosta dele por sempre cuidar dela, apesar dos comportamentos estranhos dela. Mesmo que Itsuki não fique satisfeito com a resposta dela, ele se sente feliz por alguém confiar nele.
No entanto, Hinako começa a exibir suas fábricas de leite do tamanho de uma laranja, então Itsuki tenta resistir aos seus impulsos até perceber Shizune lançando um olhar mortal para ele da porta, o que o deixa apavorado. No dia seguinte, na escola, Itsuki esbarra em uma garota a caminho da sala de aula, então ele pede desculpas e tenta seguir em frente. Porém, a garota o reconhece como Itsuki e o abraça no chão, onde, chorando, expressa o quanto sentiu sua falta. Alguns dias antes, os alunos estavam jogando tênis no ginásio da escola e uma garota chamou a atenção jogando como Nadal no auge. Então Karen explicou para Itsuki que ela é Narika da classe B, uma rainha da beleza que manda bem nos esportes. No entanto, Karen também explicou que Narika é tão explosiva quanto Bakugo porque ela é a herdeira da família Yakuza Miyakojima. Ao ouvir isso, Itsuki se lembrou do dia em que Kagun alertou para evitar ao máximo interações desnecessárias com a herdeira da família Miyakojima. No entanto, agora no presente, Narika tá chorando em cima de Itsuki, dizendo o quanto sente saudades dele porque, aparentemente, Itsuki passou um tempo na mansão da família Miyakojima há muito tempo. Durante a infância de Itsuki, seus pais inúteis não faziam nada além de brigar por animes e sekai ruim e acabaram chegando à beira do divórcio. Então, a mãe de Itsuki o levou para ficar com a família de sua falecida avó, que era, claro, a família Miyakojima. Ao chegar lá, Itsuki descobriu que sua avó havia sido deserdada pela família, mas sua mãe conseguiu voltar para o convívio deles. Logo depois, ele encontrou Narika usando o Benkai do Ichigo em um pobre boneco de treino. Então ele se apresentou, mas ela de repente virou a mestre Shifu e fez um discurso motivacional aconselhando-o a não permanecer fraco. No entanto, Narika ficou corada ao pedir para ele cuidar dela, e ele acabou passando a maior parte do tempo lá ao lado dela. Sempre que Narika passava por algum incômodo, como uma barata ou o pai dela gritando com ela, ela chorava por Itsuki, e ele a consolava fazendo carinho em sua cabeça. Um dia, Narika admitiu que Itsuki era forte e também reconheceu sua própria fraqueza, já que nem conseguia sair sozinha. Mas Itsuki não a culpava, porque ela foi ensinada a vida toda que o mundo lá fora era perigoso. Narika comentou que ficou com inveja de uma garota andando sozinha na rua um dia, então Itsuki a convidou para conhecer o mundo lá fora com ele, e ela aceitou de bom grado. Nas horas seguintes, Narika aproveitou as paisagens da cidade que Itsuki lhe mostrou, e acabou encontrando uma loja de doces onde experimentou uma guloseima nova. A partir desse dia, Itsuki e Narika começaram a sair escondidos da propriedade da família para aproveitar a cidade juntos. Mas eventualmente o pai de Narika descobriu, então ele acusou Itsuki de colocar sua filha em perigo e expulsou ele e sua mãe de volta para a rua. Enquanto Itsuki ia embora, Narika prometeu chorando que ficaria mais forte antes que sua empregada puxasse para longe. De volta ao presente, Itsuki pede para uma Narika emocionada se acalmar, mas ela avisa que machucou as pernas quando pulou em cima dele mais cedo. Depois de levá-la para a enfermaria, Itsuki tenta ir embora, mas Narika o segura e implora para que ele fique. Itsuki pede desculpas por tê-la levado para fora sem permissão naquela época, mas Narika diz que tá tudo bem, porque foram as experiências ao ar livre com ele que a fizeram ser menos covarde. No entanto, Narika explica que ainda não consegue fazer amigos porque passou a vida toda treinando como uma Saiyajin por causa da tradição da família. Isso faz as pessoas acharem que eles são um bando de belicista. Ela então confessa que fica nervosa perto das pessoas e acaba assustando elas durante as interações, por isso começaram a chamá-la de delinquente. Narika implora para Itsuki ajudá-la, mas ele sai correndo para atender uma ligação da Shizune, que ordena que ele volte para a sala de aula para continuar seus deveres de cuidador da Hinako. Depois de se despedir da Narika, Itsuki vai embora, mas Narika pergunta apaixonadamente se ele pretende sumir de novo. Ele sorri enquanto garante para ela que não vai. No entanto, Narika exige que ele faça um carinho em sua cabeça como antigamente. Então Itsuki faz um carinho e pede desculpas por tê-la deixado antes, mas ela diz que tá tudo bem já que eles se reencontraram. De repente, Hinako chega e pergunta o que os dois estavam fazendo juntos. Então Itsuki mente dizendo que a carregou até ali depois que ela desmaiou. Mas Hinako muda o assunto ao mencionar como Itsuki estava fazendo carinho na cabeça dela. Para esclarecer a situação, Narika explica para ela que Itsuki era seu cuidador, que cuidou dela anos atrás, e que ela ficou animada em encontrá-lo porque deve muito a ele. Ela então pede para Itsuki ir até a casa dela para que possam retomar o relacionamento deles. Mas Hinako recusa por ele e informa que Itsuki já está a serviço da família dela. Isso deixa Narika confusa, então Itsuki explica que ele é o cuidador da família dela. Mas Narika se recusa a aceitar porque foi ela quem o encontrou primeiro.
No entanto, Hinako ignora as reclamações dela e sai da sala com Itsuki. Enquanto caminham juntos, Itsuki pergunta a Hinako por que ela contou para Narika sobre o relacionamento deles, que era para ser mantido em segredo. Mas Hinako entra no modo brincalhão e diz que só queria enfiar isso na cabeça dura dela, fazendo com que ele perceba que ela estava com ciúmes. Hinako pergunta para Itsuki de quem ele é cuidador e depois que ele escolhe Hinako, ela sorri e o convida para levar uma bronca da Shizune com o Get, fazendo-o temer que está prestes a ser demitido. No entanto, durante o trajeto de volta para casa, Shizune diz a Itsuki que ele não será demitido porque a culpa é da Hinako e também porque eles não investigaram o passado dele o suficiente para descobrir a ligação entre ele e Narika. Shizune garante a Itsuki que vai pensar em uma explicação que ele possa dar para Narika e pede para ele conversar com ela para que ela fique em silêncio, então Itsuki promete que vai fazer isso. No entanto, a princesa grudenta interrompe a conversa deles pedindo para Itsuki fazer um carinho em sua cabeça, então ele a deixa feliz fazendo o que ela quer. No dia seguinte, Kazuya e Karen informam Itsuki que vão fazer uma festa de boas-vindas para ele em uma cafeteria próxima e pedem para ele convidar quem quiser. A primeira pessoa que ele convida é Hinako, e ela imediatamente concorda em ir com ele. Mas ele aconselha que ela ligue para Shizune pedindo permissão antes, e ela faz isso. Depois, Itsuki encontra a Narika no pátio, mas ela começa a reclamar como uma namorada ciumenta sobre o relacionamento dele com Hinako, então ele mente dizendo que foi adotado pela família Konohana como um aprendiz residente. Quando ele pede para ela manter isso em segredo, ela concorda na hora porque sabe que seria complicado de explicar, então ele a convida para sua festa do chá. Isso a deixa animada porque é a primeira festa do chá dela, mas ela também fica preocupada em estragar o clima, então Itsuki garante que ela vai ficar bem. Enquanto corre de volta para a sala de aula, Itsuki esbarra em Mirei, mas ela começa a reclamar de Hinako de novo, então ele pergunta se ela odeia Hinako. Mirei explica que não odeia Hinako, mas a vê como uma rival que é tão bonita e brilhante quanto ela, mas de alguma forma recebe mais atenção do que ela. Então Itsuki a convida para a festa do chá também. Durante a festa do chá, Karen e Kazuya perguntam a Itsuki se ele é secretamente o Johnny Sins, já que conquistou 3 garotas de destaque em poucos dias desde que entrou na academia, mas ele explica que foi tudo por acaso. Após as apresentações, Narika tenta explicar para Karen e Kazuya qual é a relação dela com Itsuki, mas sua ansiedade social toma conta e acaba assustando eles, então Itsuki explica a condição dela para eles. Isso faz com que todos fiquem mais interessados na Narika e acabem tendo conversas normais com ela. Durante a conversa, Kazuya pergunta a Itsuki sobre os costumes da família dele. Então Itsuki explica a regra dos 3 segundos usando um biscoito, o que deixa a conversa ainda mais animada. Depois da festa do chá, Mirei elogia Itsuki por melhorar sua postura com um sorriso e vai embora. No entanto, Narika informa que os pais dela estão presos no trânsito, então ele pede permissão para Shizune e Hinako para acompanhá-la até em casa. No caminho, Narika começa a reclamar de novo sobre Itsuki e Hinako, e pede para ele visitá-la depois do estágio, então ele concorda de forma despreocupada. Porém, Narika reclama que ele está apenas sendo educado, então ele dá uma risadinha enquanto segue andando na frente. No dia seguinte, depois que Itsuki conclui seu treinamento de etiqueta à mesa, Shizune o elogia por finalmente ter dominado o básico, mas ele pergunta como Hinako costuma fazer as refeições, então ele explica que Hinako janta sozinha na sala de jantar, acompanhada apenas pelos serviçais. Ela então informa que vai aumentar as responsabilidades dele, tornando-o agora responsável por cuidar de Hinako desde o momento em que ela acorda até a hora em que vai dormir à noite. Um tempo depois, Itsuki ajuda Hinako a lavar o cabelo no banheiro, mas quando termina, resiste à tentação de acompanhá-la no banho porque Shizune preparou uma sala de banho privativa para ela, onde nenhum Gunner tem permissão para entrar. Depois de pegar uma bacia, Hinako pergunta a Itsuki sobre o que ele e Narika estavam conversando enquanto estavam sozinhos, e ele responde que estavam apenas falando sobre o novo capítulo de Hunter x Hunter. Mas Hinako encosta seus fábricas de leite no braço dele e lembra que ela é a primeira da fila para provar a berinjela dele. De repente, Hinako desmaia por causa de uma overdose do charme do Itsuki, fazendo com que ele grite desesperadamente por ajuda. Pouco depois, Hinako é colocada para descansar no quarto, e Itsuki agradece a Shizune por tê-lo alertado antes sobre o desmaio da Hinako. Quando ele pergunta a Shizune como ela sabia disso, ela explica que isso acontece com Hinako regularmente porque o esforço de agir como a Sydney Sweeney o dia todo a deixa estressada. Itsuki fica surpreso com a calma de Shizune, mas ela aponta que não é nada demais,
porque a febre vai diminuir em cerca de 3 dias. No entanto, Itsuki sugere que Hinako pare com a atuação pelo bem da própria saúde mental, mas Shizune explica irritada para ele que Hinako mantém a fachada porque é seu dever com a família Konohana. Ela então diz para Itsuki ir pro quarto dele e se preparar para a escola no dia seguinte, mas ele fica confuso sobre por que vai para a escola apesar da condição de Hinako. Então Shizune garante que vai cuidar de Hinako e lembra que as notas dele estão caindo. No dia seguinte, na aula, Karen pergunta a Itsuki por que Hinako não tá na sala, mas Kazuya diz que Hinako saiu para sua viagem de negócios de sempre, fazendo Itsuki perceber que essa é a história de fachada dela. No entanto, Itsuki fica incomodado com o fato de ninguém se preocupar com Hinako ou tentar ajudá-la enquanto ela está sofrendo. Quando ele volta para casa, pergunta a Shizune sobre o estado de Hinako, então ela explica que Hinako ainda está descansando e que vai estar bem para voltar às aulas na segunda-feira. Ele então pergunta se Kagen vai visitar, mas Shizune explica que Kagen está ocupado cuidando de assuntos importantes como chefe do grupo Konohana, então ele pergunta sobre a mãe de Hinako. No entanto, Shizune revela que a mãe de Hinako está morta, o que faz Itsuki perceber que ele ainda não sabe nada sobre Hinako. Então ele promete a Shizune que vai se esforçar ao máximo nas lições daquele dia. Durante o treinamento, Itsuki se pergunta se ele pode se tornar a pessoa em quem Hinako pode confiar, e depois ele visita Hinako, que agora está acordada, então ela agradece por ele ter cuidado dela. Ele então se oferece para fazer um favor para ela, então ela pede para ele segurar sua mão e ele atende ao pedido dela. Depois de alguns minutos de mãos dadas, Hinako adormece, então ele tenta fazer um carinho em sua cabeça, mas ela de repente o chama de papai. Isso faz Itsuki perceber que o que Hinako quer de seu cuidador é um sentimento de família, e ele se identifica com isso, já que nunca teve uma família de verdade. Quando Shizune chega, ela chala Itsuki para fora para discutir algo importante com ele, mas eles percebem que Hinako está segurando a mão dele com força, então Shizune decide contar a rir mesmo. Shizune revela que o principal objetivo da fachada de Hinako é trazer um genro para a família, porque o irmão mais velho de Hinako, Takuma, mora em outra propriedade e raramente vê Hinako. Normalmente, Takuma seria o herdeiro da família, mas Kagun não acha que ele seja digno de se tornar o líder do grupo Konohana, então ele quer que o genro assuma esse papel e compartilhe suas responsabilidades com Hinako. Por isso, Hinako precisa desenvolver suas habilidades sociais. Ao ouvir isso, Itsuki finalmente entende o peso que Hinako carrega e sente que não seria fácil se aproximar de alguém como ela. No entanto, Shizune diz a ele para continuar apoiando Hinako, mantendo o devido respeito pelas suas posições. Então ele promete a Hinako que fará o seu melhor por ela. Na segunda-feira seguinte, Hinako volta para a escola, então Itsuki almoça com ela no terraço e a obriga a comer os vegetais. Na manhã seguinte, Itsuki acorda Hinako para ir à escola e avisa que já preparou as roupas dela, mas ela o surpreende pedindo para ajudá-la a se trocar, deixando-o completamente nervoso. Depois de se acalmar, Itsuki tenta controlar o amiguinho enquanto ajuda a se vestir. Shizune aparece de repente e avisa que ele não deve levar a sério os pedidos malucos da Hinako. Para salvar as próprias bolas, Itsuki mente dizendo que não tá fazendo nada estranho com a Hinako, então Shizune diz que confia nele tanto quanto a Hinako confia. No dia seguinte na escola, Kazuya avisa Itsuki que as provas do meio do semestre estão chegando, fazendo perceber que tá ferrado. Durante o almoço, Itsuki conta para Hinako que as provas do meio do semestre parecem difíceis, mas ela avisa que ele será demitido como cuidador se reprovar e se oferece para ensiná-lo, já que tirou as melhores notas da turma. Então ele aceita. Um tempo depois, Karen e Kazuya organizam um grupo de estudos em forma de chá da tarde com Itsuki e as meninas, e Nariki explica para todos que é boa em história por causa da obsessão da família dela com guerreiros, mas está indo mal nas outras matérias. Ouvindo isso, Miri sugere dividir em grupos de tutores e alunos, com ela e Hinako como tutoras, então Itsuki concorda e revela que seu ponto fraco é matemática. Antes que Hinako possa se oferecer para ajudá-lo, Miri se adianta, então Kazuya pede para ser aluno dela em vez disso, fazendo com que ela pise no pé de Itsuki por despeito ao aceitar. Durante a sessão de estudos, Itsuki percebe que está lentamente se tornando um Einstein graças aos ensinamentos da Miri, mas durante o intervalo, ela pergunta se ele é mesmo o herdeiro de um negócio. Quando ele pergunta por que ela está perguntando, ela explica que os modos à mesa dele pareciam algo que ele aprendeu em pouco tempo, mas ela escolhe não se aprofundar mais, mesmo tendo sua suspeita sobre ele.
Logo, eles voltam ao grupo de estudos, onde Karen menciona um encontro social anual que a família Konohana está organizando naquela primavera, e Hinako convida todos para participar. Dias depois, começam as provas do meio do semestre, e Itsuki consegue passar pelo primeiro dia. Naquela noite, Itsuki tenta estudar, mas Hinako reclama que não consegue dormir, então ele sugere dar uma volta com ela para deixá-la cansada e pronta para dormir. Do lado de fora da mansão, Itsuki entrega uma barra de chocolate para Hinako e pede para ela não ir ao grupo de estudos se isso estiver a deixando exausta, mas ela diz que aprendeu com ele que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, então eles caminham juntos de volta para o quarto de Hinako. É isso por este vídeo. Deixa um like se você gostou deste vídeo e se inscreva para assistir a próxima parte.